A Bíblia sendo aberta, Cristo sendo proclamado, vidas sendo transformadas pela graça. Você está convidado. Assista o culto completo agora. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 2. E hoje nós vamos para a carta à igreja em Pérgamo, Apocalipse 2, 12. Abra sua Bíblia nesse texto, Apocalipse 2, 12. Deixa ela aberta aí. Feche os olhos. Peça a Deus para falar com você nessa noite, nesse texto. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, Deus todo-poderoso, Pai todo amoroso, nós te bendizemos, Santo Deus, te damos graças por esse momento tão precioso que o Senhor está nos concedendo aqui na tua casa, reunidos em teu nome como família eterna que somos. Obrigado, Santo Deus, obrigado por tudo que o Senhor já tem feito em nós, entre nós aqui, até aqui, Santo Deus. Mas nós queremos mais. Parte desse mais que nós queremos, Santo Deus, é ouvir o Senhor. Nós queremos te ouvir, nós queremos a tua palavra, nós ansiamos pela tua voz, precisamos do chamado do Senhor, da tua exortação, do tratamento do Senhor, dos teus conselhos. E assim, Santo Deus, como o Senhor falou, através da pena do apóstolo João, para aquela igreja lá em Pérgamo, há 2000 anos atrás, e o Senhor vem falando com o teu povo, através dessa carta, ao longo desses últimos 2000 anos, e vidas foram transformadas, Santo Deus, por causa dessa palavra, por causa do Senhor, do chamado do Senhor aqui. Nós pedimos para que o Senhor faça mais um pouco disso, e aqui entre nós nessa noite, fala conosco, Santo Deus, através da carta a Pérgamo, a igreja em Pérgamo, em o nome santo do Senhor Jesus, amém. Apocalipse 2, 12, aqui o Senhor nos diz assim: ao anjo da igreja em Pérgamo escreva, estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Eu sei onde você vive onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome, não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando em Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca, com um novo nome nela inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Quem vai para os Estados Unidos para morar lá, tentar uma nova vida lá, o que é que eles mais almejam receber quando estão lá? Green Card, cidadania americana. Porque quem tem, não esse bem, mas esse título,
ele pode desfrutar de muitas benesses, lá naquela que é a maior economia democrática do planeta. Então, quem vai para lá vai doido para receber o green card, a cidadania norte-americana. Pois bem, quem nascia em Pérgamo, só por nascer lá, ganhava. Não a cidadania americana, green card, essas coisas eram fichinhas, perto da cidadania romana. Isso porque green card dá privilégios em um país grande, imponente, rico. Sim, mas é em um país. Agora, quem tinha cidadania romana, lá nos dias do Senhor Jesus, ganhava privilégios e privilégios não em um país, não apenas na capital do império, em Roma, mas tinha privilégios que podiam ser desfrutados em 3 continentes: na África, na Ásia, na Europa. Ou seja, quem tinha cidadania romana tinha privilégios a serem desfrutados em grande parte do mundo conhecido da época. Então, todo mundo queria a tal da cidadania romana. Só que isso era algo muito, mas muito difícil de ser conquistado, de se conseguir naqueles dias. Existiam algumas formas. Quem participa do estudo bíblico em Atos dos Apóstolos nas terças já sabe. Você podia conseguir a cidadania romana por direito ao alcançar uma posição ou um ofício elevado. Então, se você chegasse num alto posto no governo, que era muito difícil, você tinha que ter muito dinheiro, você tinha que ter muita influência, envolvia muitos conchavos, poder, patrimônio. Aí você então chegava lá diante de um posto elevado no governo, aquilo dava para você muitas responsabilidades. Para você exercer essas muitas responsabilidades, você precisava de muita autoridade. E a cidadania romana te conferia isso. Então, essas pessoas que chegavam em altos postos no Império Romano conquistavam a cidadania romana para exercerem a autoridade. Uma outra forma, um outro caminho, era por mérito. Você ia lá, prestava bons serviços, dedicava a sua vida assim, todinha mesmo ao império. Aí quando você estava lá quase morrendo, quase nem ia ter mais tempo para desfrutar daquilo, como honra ao mérito, porque você gastou a sua vida, a sua saúde, os seus bens, investiu dinheiro para enriquecer Roma, então eles te concediam a tão desejada cidadania romana. Tinha um outro caminho. Você não precisava de mérito, você não precisava chegar a postos elevados no governo, não. Você podia comprar a cidadania romana. Só que não era assim, não era uma taxa legal, oficial, que estava disponível num órgão público. Não dava para ir lá num órgão público, numa alfândega, num departamento, num palácio, com uma enorme quantia de dinheiro. Eu estou aqui com esse dinheiro toda a vida aqui para comprar a cidadania romana. Não, ela não era vendida legalmente. Mas se você tivesse muito dinheiro e conhecesse o funcionário público certo, e ele fosse corrupto, e você tivesse acesso a ele, e vocês tivessem ali um conchavo que vocês não se trairiam, porque isso custaria as cabeças de ambos, você poderia, então, por suborno a um alto oficial corrupto, comprar a cidadania romana. Você também podia nascer de pais romanos. Se os seus pais tivessem a cidadania romana, e você, então, nascesse de pais que tinham cidadania romana, ela era, sim, legalmente transmitida de pais para filhos, como era o caso do apóstolo Paulo, por exemplo. Mas se você não tivesse posto elevado no governo, não tivesse dinheiro para subornar um funcionário do governo, se você não tivesse dedicado a sua vida a Roma, se os seus pais não fossem cidadãos romanos, mas se você simplesmente nascesse na cidade de Pérgamo, você já nascia com o título de cidadão romano. Isso porque o Império Romano tinha transformado num tempo a cidade de Pérgamo na capital da Ásia. E isso conferia alguns privilégios para aquela cidade. E um deles era esse: quem nascer na cidade de Pérgamo, automaticamente nasce cidadão romano, o que era bom demais. O mundo inteiro querendo isso.
O mundo inteiro perseguindo isso. Gente morrendo, tentando ter isso, morrendo sem ter. Você simplesmente nascia na cidade de Pérgamo, nascia com o título de cidadão romano, conferindo a você direitos, conferindo a você privilégios, os quais você desfrutaria em 3 continentes. Que maravilha! Que honra! Que privilégio era nascer e viver ali então, naquela tão afamada cidade, a cidade de Pérgamo. O problema é que aí vem Jesus, e Jesus ele sabe estragar prazeres, quando esses prazeres contrariam a vontade de Deus. E Jesus vem e diz o seguinte: aí em Pérgamo, essa cidade que concede o direito à cidadania romana, simplesmente pelo ato de nascer nela, aí em Pérgamo está o trono de Satanás. Satanás mora nessa cidade. E ele não apenas mora, não tem uma casinha, não. Tem um trono, o trono de Satanás. Ele mora governando aí. Satanás governa a partir daí. Ele tem um trono, ele exerce poder, ele exerce governo, ele exerce influência em uma parte do mundo a partir do seu trono em Pérgamo. Isso porque religiosamente havia algumas configurações que eram comuns ali no Império Romano. Era um império politeísta, tinha várias religiões também politeístas autorizadas. E aí, no caso de Pérgamo, existia um forte culto ao Esculápio, que é aquele, o deus, aquele símbolo lá da medicina, aquela serpente. E os cristãos, eles identificavam aquele símbolo, aquela serpente, que simbolizava o deus Esculápio como Satanás. Existia ali um grande, imenso, considerado no mundo mesmo, um altar ao deus Zeus. Mas essas coisas, elas eram comuns. Altares a ídolos, essas coisas, elas estavam espalhadas em todo o Império Romano. Só que tinha algo diferente lá em Pérgamo. Porque quem nascia em Pérgamo e ganhava de presente por nascimento o título de cidadão romano, tinha a obrigação, o dever legal, moral, havia fiscalização. Eles tinham que queimar incenso aos Césares. Eles tinham que cultuar o imperador. Para manter aquela tão perseguida cidadania romana, você a conquistava por nascer, mas para manter a cidadania romana, aí você tinha que adorar César. Aí você tinha que se render ao imperador, aí você tinha que queimar incenso ao imperador, e lá em Pérgamo isso era lei. Em todo o império isso era perseguido, mas ali isso era inegociável, porque a cidadania romana era naturalmente concedida aos seus moradores, portanto, o dever, a obrigação, a fidelidade ao imperador vinha junto com a benesse, concedida pelo mesmo. Aí então, os cristãos lá em Pérgamo, eles entravam num terrível dilema, caso eles morassem naquela cidade desde o nascimento. Porque o fulano lá, ele nasceu em Pérgamo, ele nasceu cidadão romano, mas aí ele ia se convertir ao cristianismo. Ele cresceu desfrutando do título de cidadão romano. Ele cresceu vendo pessoas se matando, pessoas morrendo, para conquistar aquilo que ele teve simplesmente por nascer. Mas aí ele cresce naquele contexto de paganismo, ele cresce naquele contexto de pluralidade de deuses, de pluralidade de cultos, até aí tudo bem. Mas quando ele se converte a Jesus Cristo, aí ele se converte a uma religião monoteísta. E ele então aprende que Jesus não divide a sua glória com nenhum outro. Inclusive, quando Jesus ele vem e se apresenta dizendo que ele é aquele que tem a espada de 2 gumes, a espada afiada, saindo ali da sua boca, o que Jesus ele está dizendo é o seguinte: vocês acham que César é perigoso?
porque ele tem poder de morte. Eu é quem tenho a espada de 2 gumes. A espada de César é de 1 gume. Ele tem um nível de autoridade que, inclusive, eu supervisiono e eu concedi, como tinha dito o Senhor Jesus para Pôncio Pilatos. Agora, eu, na verdade, é quem tem o poder da vida e da morte. César, ele até mata, mas ele não dá vida. E até para matar, eu, o Senhor, Deus Todo-Poderoso, preciso autorizar. Agora, eu sou aquele que tenho a espada afiada de 2 gumes. Eu, com a minha palavra, dou vida e atiro. Eu, com a minha palavra, trouxe à existência todas as coisas. E aí o cidadão se converte ao cristianismo e ele entende. Aqui não dá para fazer alianças. Para eu ser fiel ao Senhor Jesus, aí eu já não posso mais me curvar a César. Para eu seguir o Senhor Jesus, ser um discípulo de Jesus, Ele me chamou para segui-lo, para ir após Ele, aí eu já não posso queimar incenso para César. Acontece que, para eu manter a minha cidadania romana, acontece que para eu desfrutar dos privilégios de cidadão romano, eu tenho que adorar César. E aí então o dilema da vida. Adorar a César para manter os privilégios da cidadania romana tão cobiçados mundialmente falando, ou abrir mão da cidadania romana e de todos aqueles privilégios para honrar o Senhor Jesus. Eis o dilema que aqueles irmãos, quando se convertiam ao Senhor Jesus, eram postos. Não, mas eu adoro Jesus, Jesus é benevolente, amoroso, aí de vez em quando eu vou lá e queimo um incensozinho para cumprir com o dever. Não dá. Você esconde o culto a Jesus de César, mas você não esconde o culto a César de Jesus. O César tem olhos em todos os lugares, mas há lugares nos quais você pode se esconder dele. Ele tem poder, mas ele não tem todo poder. Ele sabe muito, mas ele não é onisciente. Jesus é onisciente e onipresente. Você consegue esconder, até certo ponto, o culto a Jesus de César, mas você não pode esconder o culto a César de Jesus. E Jesus não abre mão, ele não negocia, ou César ou Jesus. E aí, meus irmãos, para um cristão viver ali em Pérgamo era complicadíssimo, porque a cultura, a política, a economia, a vida, tudo girava em torno do trono de Satanás. Um estilo de vida que desonrava o Senhor, um estilo de vida que, se abraçado, implicava em abandonar o Senhor. Então era muito difícil para aqueles irmãos ali em Pérgamo trabalhar sem desonrar a Deus. Era muito difícil para aqueles irmãos ali em Pérgamo viver a vida civil normal sem desonrar a Deus. Ali a fidelidade a Deus ela estava sendo testada o tempo todo. E muitas vezes a vida física dos cristãos em Pérgamo era posta em xeque mesmo por causa da fidelidade deles ao Senhor, como aconteceu com o tal de Antipas, que morreu naquela cidade porque não se curvou diante de César, declarando a sua fé no Senhor Jesus. Mas, meus irmãos, a despeito de todas as dificuldades enfrentadas por aqueles irmãos, Jesus elogiou aquela igreja pela sua fidelidade a Ele. Ele falou, versículo 13, parte B, contudo, apesar de toda essa dificuldade, apesar de vocês viverem onde está o trono de Satanás, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita e tem um trono. Então, no geral, segundo a avaliação do Senhor Jesus, de quem você não esconde os cultos pagãos, eles estavam cedendo ali às pressões religiosas, mesmo, eles não estavam cedendo às pressões religiosas, mesmo em situações extremas. E aí, meus irmãos, quando nós olhamos para as vidas daqueles irmãos, as pressões às quais eles eram submetidos, na vida social, na vida cultural, na vida profissional,
nós, se fizermos uma avaliação e uma comparação justa, vamos ver que nós somos postos diante de situações muito parecidas com as deles. Por exemplo, se nós formos verdadeiramente fiéis ao Senhor Jesus, e Ele disse que quem o ama é quem guarda a palavra dEle, portanto, se nós formos cumprir cabalmente a palavra do Senhor aqui nesse mundo que jaz no maligno, que se opõe a essa palavra, será muito difícil viver nesse mundo aqui, abraçar esse mundo aqui, honrando o Senhor. Vai ter que ser difícil. Se nós verdadeiramente formos fiéis ao Senhor, será muito difícil nós vivermos a vida civil sem desonrarmos a Deus. Se nós realmente formos fiéis ao Senhor Jesus, aqui na nossa Pérgamo, a fidelidade a Deus nos testará o tempo todo. Então, não se iluda. Não era um dilema só para aquelas pessoas lá de Pérgamo. É um dilema para nós aqui hoje também. Porque muitas vezes, para desfrutarmos de privilégios desta vida, desse mundo, privilégios financeiros, econômicos, sociais, nós teremos que abrir mão do culto ao Senhor Jesus. E ao mesmo tempo, em contrapartida, se nós realmente decidirmos firmemente não nos contaminar e honrar o nosso Senhor, nós teremos que assumir alguns prejuízos aqui nessa vida, aqui nesse mundo. O Senhor Jesus elogiou aquela igreja pela sua fidelidade a Ele. Será que o Senhor Jesus nos elogiaria também hoje? Avaliando a sua vida, a sua relação com o mundo e com o Senhor Jesus, que tipo de parágrafo o Senhor Jesus destinaria a você? Ele diria que, assim como aqueles irmãos em Pérgamo, você estava sendo fiel a Ele, mesmo em todas as dificuldades e perseguições por causa do nome dEle? Ou Ele diria que você o tem desonrado e preferido os privilégios da cidadania mundana? Só que não era todo mundo que era digno daquele elogio do versículo 13. Porque o Senhor Jesus continua, versículo 14. No entanto, eu tenho contra você algumas coisas. Apesar da fidelidade presente aí dentro da igreja, você tem aí algumas pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, aquele Balaão que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, lá no Antigo Testamento, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. E de igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Então, se de um lado muitos irmãos resistiam às pressões extremas, estavam dispostos até mesmo a morrer, serem decapitados, para não adorar ao imperador e declarar publicamente a sua fé ao Senhor Jesus, mesmo dentro desse grupo havia alguns que estavam cedendo aos ensinos de Balaão e às doutrinas dos nicolaítas, que naquele contexto ali era um misto de práticas culturais que desonravam o Senhor, festivais que desonravam o sangue de Cristo, o sacrifício de Jesus em favor do seu povo, e envolvidos ali também em práticas sexuais imorais. Resistiam os ataques religiosos explícitos, mas eles estavam caindo em questões culturais. Estavam dispostos a serem decapitados por causa do nome de Jesus, mas na vida cotidiana, aquelas coisas do dia a dia, a beleza da cultura, os atrativos da vida social, nessas coisas, dia a dia, eles negavam o Senhor, por abraçar padrões imorais da cultura vigente. Coletivamente, eles estavam na igreja e até dispostos a morrer pela fé, mas na vida pessoal, estavam abraçando o estilo de vida imoral. Estavam vivendo vidas duplas. Com os irmãos da igreja, crentes. Se alguém invade aquela porta,
nós juntos não negaremos a fé. Mas ao deixar a comunidade e partir para a vida pessoal, nas pequenas coisas, na vida civil, na vida moral, no seu abraçar a cultura, desonravam o nome do Senhor Jesus. E Jesus declarou abertamente que ele é totalmente contra esse estilo de vida dupla. Ele não quer a nossa metade. Ele não quer uma parte nossa. Ele não morreu na cruz para comprar 20% da sua vida. Ele não morreu na cruz para comprar com o seu sangue a sua vida religiosa. O Senhor Jesus morreu na cruz para nos redimir por inteiro, para comprar o homem todo para Deus Todo-Poderoso. Meus irmãos, muitos diriam agora, com toda certeza, se eu levanto aqui abro aqui uma enquete, que teriam coragem, sim, de morrer por Cristo. Negue a sua fé ou morra. Tenho certeza que a maioria, se não todos, diriam: eu morro por Jesus. Como aquela igreja no coletivo. Mas, na vida diária, na vida íntima, na vida pessoal, você tem honrado Cristo ou desprezado por aquilo que você aprova e faz? Na intimidade, você tem honrado Cristo ou negado? Essa era a questão lá para a igreja de Pérgamo, mas esta é a mesma questão para mim e para você aqui hoje, 2000 anos depois. Meus irmãos, nós temos que tomar muito cuidado para nós não aprovarmos o que Deus desaprova. Nós temos que tomar muito cuidado para nós não flertarmos com aquilo que o nosso Senhor abomina. Nós temos que nos lembrar que o mundo no qual as nossas vidas acontecem, ele jaz no maligno. Satanás habita aqui na cidade, nesse mundo, ele tem um trono e ele exerce influência em todas as esferas da sociedade. Isso significa dizer que Satanás ele influencia todo o sistema vigente, a cultura, a educação, o modo de vida, o jeito de pensar, a política, a economia, tudo. O mundo. Não, um departamento, 2 departamentos, algumas áreas do mundo jaz, não, o mundo jaz no maligno. É carta de Jesus para Pérgamo, carta de Jesus para nós hoje. Vocês moram no lugar onde há um trono para Satanás. Satanás mora no mesmo lugar em que vocês moram, e há uma grande parte nesse sistema sobre o qual ele governa. E nós temos, então, meus irmãos, que tomar muito cuidado para nós não vivermos vidas duplas. Cristãos religiosamente fiéis. Não abro mão da minha igreja. Não abro mão de estar no culto com os meus irmãos. E se nós estivermos num culto e for invadida a igreja e nós formos inquiridos a respeito da nossa fé, eu morro com os meus irmãos por causa de Jesus. Mas imorais, em áreas distintas da vida religiosa, no pessoal, no íntimo, no privado. Nós vivemos assim, meus irmãos, quando nós aprovamos e abraçamos aquilo que o Senhor reprova, aquilo que o Senhor condenou, aquilo que o desonra. E geralmente essas coisas acontecem no privado. Geralmente essas coisas acontecem no íntimo. Geralmente essas coisas não acontecem no público. Em Pérgamo, meus irmãos, os que eram verdadeiramente fiéis ao Senhor Jesus, eles acabavam tendo que abrir mão do privilégio da cidadania romana. Eu nasci com isso aqui, cidadania romana. O mundo inteiro quer isso. Eu tenho, mas eu estou entendendo, não dá para eu manter a cidadania romana e ser fiel ao Senhor Jesus ao mesmo tempo. Porque para eu manter, eu alimentar, eu nutrir, eu conservar esse título, eu tenho que trair o Senhor Jesus. E aí, entre trair o Senhor Jesus e trair César, eu tenho que escolher. E muitos daqueles irmãos ali escolhiam. Eles rasgavam a cidadania romana para continuarem com a cidadania no céu, a cidadania cristã. Só que isso implicava em muitos prejuízos. Prejuízos sociais, prejuízos comerciais,
prejuízos econômicos, prejuízos financeiros. E aqueles irmãos, para honrarem o Senhor Jesus, rasgando a cidadania que não podia ser nutrida, a cidadania romana, eles abraçavam muitas e muitas dificuldades naquela cidade onde havia um trono para Satanás. E é claro, meus irmãos, que isso trazia grandes perdas terrenas e a sensação mesmo de perdas por causa do nome de Jesus. Mas é aí, por causa dessa sensação de perdas e por causa de prejuízos materiais, sociais, financeiros, é por causa disso, e é para esses que o Senhor Jesus, então, vem com essa declaração extraordinária do versículo 17. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor, a esses que estão abrindo mão de benesses desse mundo, a esses que estão tendo prejuízos, a esses que estão sofrendo perdas, por causa de mim, a esses, eu, o Senhor Jesus, darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Portanto, o que o Senhor Jesus traz como consolo, como conforto para aqueles que estavam tendo prejuízos por causa do nome dele, ali onde Satanás habitava, para aqueles que estivessem perdendo coisas por causa do Senhor Jesus, o próprio Senhor Jesus lhes garantia que eles receberiam das mãos do Senhor maná escondido e uma tal pedrinha branca com nome secreto. O que eram essas bênçãos que o Senhor Jesus tinha reservado para aqueles que fossem fiéis a Ele? E são bênçãos reservadas para nós que somos fiéis a Ele nos nossos dias também. Primeiro, você conhece o maná. Maná foi a provisão de Deus, aquele pão que desceu do céu durante os 40 anos em que o povo peregrinou lá no deserto, antes de entrarem na Terra Santa. Quando cessou aquele período, o maná cessou e eles guardaram uma porção do maná num pote que ficou guardado dentro ali da Arca da Aliança. Acontece que em 586, quando a Babilônia veio, destruiu o templo, a arca sumiu, perdeu-se a arca com as coisas que existiam dentro da arca, perdeu-se tudo para sempre. Aí lá no período interbíblico, surgiu uma tradição, isso não está na Bíblia, uma tradição rabínica. Eles diziam que quando a arca estava sendo tomada, tudo estava sendo destruído, o profeta Jeremias, percebendo a perda anunciada, ele correu e guardou, escondeu o pote com maná. Uma tradição rabínica, não está na Bíblia, está em Macabeus, não está na nossa Bíblia. E que quando o Messias viesse, aquele maná escondido ele seria revelado. E somente o Messias poderia revelar o maná. Com isso, o que o Senhor Jesus estava dizendo para aqueles irmãos era: vocês estão tendo perdas materiais, vocês estão tendo prejuízos. Mas lembra do povo no deserto? Eles tiveram muitas dificuldades lá, mas eles não morreram de fome. As suas sandálias não se gastaram, as suas roupas não acabaram durante aqueles 40 anos no deserto. E eles só sobreviveram porque eu lhes mandei maná. Você pode ter prejuízo em Pérgamo, mas eu próprio, eu, Senhor Jesus, de mim mesmo, suprirei as suas necessidades. E essa é uma promessa do Senhor para nós também. Cuida das minhas coisas e eu cuido de você. Cuida do meu reino, eu cuido de você. Se você tiver prejuízos por causa de mim, se você tiver prejuízos para ser fiel a mim, eu vou te presentear, eu vou suprir as suas reais necessidades com o maná escondido. Por que escondido? Porque só eu, Senhor Jesus, sei onde está, porque somente eu, Senhor Jesus, sou capaz de suprir necessidades desta forma. Então, meus irmãos, é uma promessa do Senhor para nós. Se nós, assim como os irmãos em Pérgamo, hoje abrirmos mão de benefícios concedidos por esse mundo, que nós os avaliamos como sendo em desonra ao nosso Senhor, então nós enfrentamos perdas, para continuarmos amando, honrando o Senhor Jesus, Ele vem e diz para nós: teve prejuízos por causa de mim, eu te dou do maná escondido, eu cuido da sua vida, eu supro as suas necessidades.
É mesmo, Jesus? Você está achando que não? Observa os passarinhos. Eles não ajuntam em celeiros. No entanto, eles não morrem de fome. Se você está com medo de faltar roupa, observa os lírios do campo. Qual deles se vestiu como o rei Salomão no alto da sua glória? E sou eu que visto aquelas flores. Vocês valem muito mais do que aquelas flores, do que os passarinhos. O meu Pai sabe cuidar daqueles que perdem por causa de mim. Palavras do Senhor Jesus nos evangelhos, e ele repetindo essa mesma promessa para os nossos irmãos em Pérgamo e para nós aqui hoje também. Eu estou fazendo isso aqui, e quando eu faço isso aqui, eu estou pecando contra o Senhor. Eu sei que quando eu faço isso aqui, eu estou ganhando com isso aqui, mas eu estou entendendo que ao fazer isso aqui é desonesto, isso aqui desonra meu Deus. Senhor Jesus, eu escolho ser fiel ao Senhor e negar César. Você vai ter algum prejuízo, você vai ter alguma perda, mas você não terá falta, porque o maná prometido pelo Senhor Jesus está garantido para aqueles que perdem por causa do Senhor. E a pedrinha branca com nome secreto escrito. Meus irmãos, isso aqui é extraordinário e ela tem vários significados. Um deles é sobre a absolvição dos réus. Quando eles iam para o tribunal do júri, o voto era dado com uma pedra branca ou uma pedrinha preta. Então eles colocavam ali os jurados, o voto deles, se ele absolvia ou se por ele o réu era condenado. Cada um colocava o seu voto, absolvição, pedrinha branca, condenação, pedrinha preta. Eles abriam, contabilizavam, mais pedrinhas brancas, réu absolvido, mais pedrinhas pretas, réu condenado. Com isso que o Senhor Jesus está dizendo para nós. O seu nome, você, por causa do meu nome, você recebe uma pedrinha branca. O meu voto para você é uma pedrinha branca. Absolvição da condenação eterna. Mas um outro sentido, é o mais extraordinário para esse momento aqui, é que existiam algumas festas sociais ali no mundo do Império Romano, que somente pessoas da elite podiam participar, como acontece em todas as sociedades. E essas festas, elas eram muito fechadas, tinha guardas nas portas, e somente as pessoas que pertenciam àquele grupo, elas podiam participar. Vez ou outra eles entendiam, está na hora de nós convidarmos mais gente para as nossas festas, mais gente para a nossa sociedade. E o que era o convite? Uma pedrinha branca. E o que é que estava escrito na pedrinha branca? Não o nome do convidado, mas o nome de quem convidou. Então, se você fosse o convidado para uma dessas reuniões, para um desses banquetes, dessas pessoas muito importantes no império, ele te daria uma pedrinha, e naquela pedrinha tinha o nome da autoridade. Você chegava para o porteiro, apresentava, e o porteiro, por que você está aqui? Quem te dá o direito de entrar? Ele pegava, é o cônsul e tal, então pode entrar. O que o Senhor Jesus está dizendo para nós é, você pode ter perdas, você pode até morrer por causa das dificuldades desse mundo, mas tem um banquete no céu, tem um banquete na eternidade. Você não consegue entrar lá por causa do seu nome, não, mas você vai receber uma pedrinha branca, e nessa pedrinha branca está o meu nome, Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. Chega lá na porta, apresenta a pedrinha. O porteiro vai olhar e falar, Jesus, pode entrar. Ele garante o seu lugar na eternidade. Meus irmãos, como é extraordinário nós sabermos que se nós perdermos neste mundo para honrar o Senhor Jesus, nós nada perdemos, na verdade. Que o Senhor Jesus renove a nossa fé, que o Senhor Jesus renove a nossa confiança nele, que Ele nos dê essa capacidade de perder para honrarmos a Ele, confiando em que, se nossas perdas forem por causa da glória dEle, o maná escondido nos está garantido, e uma pedrinha branca com o nome do Senhor Jesus escrito, já nos foi dada de presente, quando nele nós cremos. Feche seus olhos, vamos cantar. Ore ao Senhor. Não sei em que essa palavra tocou em você, não sei em que aspecto o Senhor te exortou, não sei para que o Senhor te chamou, mas ore sobre isso.
Agora, um pedido que todos nós precisamos fazer ao Senhor Jesus. Senhor Jesus, nos ajuda a honrar o Senhor. Nos ajuda a sermos fiéis ao Senhor. Nos ajuda a confiarmos em Ti. Para que, mesmo quando for necessário, sofrermos perdas nessa vida, termos prejuízos à luz desse mundo, que nós confiemos no maná do Senhor e no Teu nome que nos absolve e nos leva para o céu.